Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Tempinho aqui sem fazer uma live, mas hoje eu consegui um assunto que eu gosto muito, que é a interpretação bíblica, e quero falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui, para quem não me conhece, sou o pastor professor Luiz Roldan, e estou aqui com o meu 5º livro, lançado no mês de junho, dia 13 de junho de 2021, o livro Examinando e Pregando a Bíblia. É um livro claro, objetivo, onde eu falo sobre como você examinar e expor a mensagem bíblica da maneira mais correta possível. Então, buscando seus resultados, que é o convencimento do Evangelho às pessoas. Eu vou utilizar esse livro aqui hoje para falar de algo muito interessante, que é a correlação de textos. Primeiro a gente vai entender o que é a correlação de textos em alguns livros chamados de paralelismo de textos. Porque são textos paralelos que vão levar ao mesmo local, como duas ruas paralelas vão levar você ao mesmo local. Então você vai ter o paralelismo de textos, ou a correlação de textos, que eu gosto mais de usar esse termo. São termos correlacionados, são termos que falam do mesmo assunto, com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo foco. Então, por exemplo, nós quando vamos ver isso, eu quero aqui trazer para você, dentro do meu livro, a definição aqui. Mais uma vez demonstrando aqui o livro. Na página 23 eu falo assim: correlação de texto é o ato de juntar dois ou mais textos que tratam do mesmo assunto para chegar ao entendimento mais correto e completo do primeiro texto analisado. Porque nós vamos aprender que uma coisa básica da interpretação bíblica é algo muito interessante, que é a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Quando nós vamos falar sobre isso, nós estamos implicitamente falando da correlação de textos. A correlação de textos, como nós já falamos aqui, é juntar um ou mais textos que você tem sobre aquele assunto para chegar ao maior nível de detalhes possível. A Bíblia ela é um quebra-cabeça, ela não é como um supermercado que você tem a seção da carne, a seção da limpeza, a seção dos frios e por aí vai. Não, a Bíblia às vezes você vai encontrar textos falando de um assunto num determinado livro e falando do mesmo assunto em outro determinado livro. Quando você vai pegar isso, você vai ter que ver a Bíblia como um quebra-cabeça, você vai ter que juntar peças. E então você vai ter que juntar uma peça na outra para você ver o máximo possível do que aquele retrato está retratando para você, do que aquela imagem está trazendo para você. Então, quando você pega um assunto e olha somente uma parte desse assunto, você vai ter um número de detalhes muito limitado. Ou seja, você vai pegar um versículo, uma porção de versículos, sem olhar os demais que tratam do mesmo assunto. Você vai ter agora uma compreensão muito limitada e falha. Quando você vai chegar numa realidade, olhar o paralelismo de textos, que é juntar textos, o máximo de textos, se possível todos os textos que falam daquele assunto, você vai ter agora mais detalhes. Você não vai trabalhar excluindo detalhes, pelo contrário, você vai trabalhar anexando detalhes. Quanto mais detalhes você tiver sobre aquele assunto, mais você vai aplicar e entender a amplitude daquele assunto dentro das suas variantes. Eu continuando aqui, eu coloquei um exemplo bem simples no primeiro momento, que é Romanos 3,10, onde diz que não há um justo sequer. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Quando a gente olha somente isso aqui, vamos ver que, não há um justo sequer, mas a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, olhando nisso, a gente vai entender o seguinte: a oração de ninguém vale nada, porque
Não há um justo sequer. Quando nós olhamos Romanos 5:1 e versículo 2 também, nós vamos perceber que nós fomos justificados mediante a fé em Jesus. Então, ninguém é justo por si só, mas é justificado por Jesus, sendo feito justo, e agora a sua oração pode muito em seus efeitos. Então, a correlação de texto, ela serve também para criar pontes entre um versículo e outro, fazendo essa ligação para que você possa ter um entendimento desse assunto. Quando nós pegamos, por exemplo, o famoso Romanos 9, dentro do debate aí sobre doutrina de salvação, nós vamos ver uma questão muito interessante. Romanos 9 fala sobre os vasos de ira e os vasos de honra. O de ira para condenação e o de honra para salvação. Só que o ser humano está sendo tratado como vaso. E ali vai dar o seu destino. Será que o destino ele é feito de uma forma incondicional ou não? Vamos ao início. Aonde se fala sobre confecção de vasos, tratando o ser humano como um vaso? Isaías 18. Diz que o vaso estava na mão do oleiro, mas o vaso se lhe estragou. São as pessoas que estão na mão de Deus, mas se estragam. Ou seja, se afastam do querer de Deus. Então Deus vai fazer ali um mover para que as pessoas se arrependam e voltem ao seu que eram. 2 Timóteo 2, versículos 20 e 21, vai dizer que numa casa há uma variedade de vasos, uns para honra, outros para desonra. E se o vaso de desonra se purificar, ou seja, se arrepender, ele passa a ser vaso de honra, preparado para toda boa obra. Então você vai pegar Jeremias 18, que é o início, junta com 2 Timóteo e depois finaliza com Romanos 9. Então, nós nos estragamos pelo nosso pecado, mas se nos arrependermos, seremos feitos vaso de honra. E o Romanos 9 apenas trata do final da vida do sujeito. O arrependido é vaso de honra. O impertinente é o vaso de desonra. Então você está entendendo a amplitude da questão de como você relacionar textos? Por exemplo, tem um assunto muito debatido, muito polêmico, que é o divórcio. Você não pode pegar só Mateus, ou só Marcos, ou só 1 Coríntios. 1 Coríntios ainda tem aí 2 textos que falam disso. Você não pode pegar um texto só e trabalhar em cima disso. Primeiro que você vai ter que começar pelo início. Como a gente fez no exemplo do vaso. Por que a carta de repúdio foi dada? Qual é a história por trás? Quem deu? Quem deu foi Deus, porque Deus deu toda a lei a Moisés. Então, a carta de repúdio foi Deus que deu. Então, quem deu a carta de repúdio? Por quê? O que estava acontecendo ali? Aí você vai para as questões, aonde você vai pegar o maior número de detalhes sobre o assunto e ver aonde vai dizer que se pode, se não pode divorciar, e se pode quando, e se pode casar de novo, quando que pode casar de novo. É isso que você vai trabalhar. A correlação de texto ela é de suma importância, porque você não pode interpretar a Bíblia por um texto isolado. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então você vai pegar e vai analisar textos que tratam do mesmo assunto para chegar ao maior entendimento possível do texto, para que você possa olhar todos os detalhes. Entendeu? Para que você possa entender qual é o sentido, qual é toda a questão, porque Deus ele trouxe a sua palavra revelada a várias pessoas. São 40 autores da Bíblia, aliás, são 40 escritores, melhor dizendo, e aí cada um falou um pouco sobre algum determinado assunto. Sendo assim, você vai ter que usar a correlação de texto para expandir o seu olhar sobre esse assunto.
E é o exemplo do quebra-cabeça. Você vai juntando uma peça na outra, vai encaixando para você ter a totalidade do que aquele quadro está te passando. Então, assim, a correlação de textos, ela é de suma importância, ela não pode ser deixada de lado. Ela precisa ser vista na hora da interpretação bíblica. Você precisa olhar os textos que falam no mesmo assunto, juntá-los para que você possa chegar ao entendimento daquele assunto diante da ótica bíblica. Isso seja para o que for, seja para a prática de vida cristã, seja para você estudar uma área da teologia sistemática. Não dá para você olhar textos isolados e excluir partes das quais você não gosta ou não quer pesquisar. Não dá para você excluir partes da Bíblia e priorizar somente outras quando você tem que juntar todas que falam do mesmo assunto. Amém, irmãos? Então você que deseja, você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha, tá bom? E eu tô aqui, examinando e pregando a Bíblia, minha autoria. Então aqui eu falo sobre regras de hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Eu falo sobre tipos de linguagem, exegese, símbolos, números, quadrilátero wesleyano, é muito legal o quadrilátero wesleyano. Eu falo sobre base da homilética, a natureza do sermão, como você montar, dividir um sermão, como você passar um sermão com tranquilidade emocional, tipos de sermões, quais são os tipos de sermões, como montá-los, quais são as suas vantagens, desvantagens. Todo tipo de sermão tem sua vantagem e desvantagem. Então é bom você saber disso. Dons ligados à pregação. Então você tem aqui uma vasta variedade de assuntos ligados à pregação e examinação bíblica. Então você que deseja um livro claro, objetivo, com exemplos, um livro que você vai juntar a homilética e a hermenêutica num só, em vez de comprar 2 livros, e um precinho muito especial, R$ 25,00, mais R$ 8,00 de frete para todo o Brasil. Amém? Então, se você desejar, entre em contato comigo, mas dá um compartilhar nessa live aí, e Deus abençoe sua vida. Estou com um curso de pregação também, onde você leva o livro, 8 aulas e um certificado, somente R$ 100, tá bom? 8 aulas de 1h30 cada uma, e aí você vai ter o livro na sua casa, recebido na sua casa, e mais um certificado por e-mail. Se você quiser, me procura, que Deus abençoe sua vida, e forte abraço.